E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um EducaTalks Nova, o podcast que te coloca dentro do mundo da educação. Isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar num tema super importante: acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência física. É um tema que a gente precisa conversar mais, né? Com certeza, a gente recebeu um material super completo sobre o assunto. É mesmo. E vamos, desvendar tudo isso para vocês. Mostrar tudo. Desde os conceitos básicos, Sim. até as adaptações que a escola, a sociedade precisam fazer, né? É isso aí. Então, bora começar do básico, né? O que a apostila define como deficiência física? E quais os tipos mais comuns que ela destaca? Bom, a apostila explica que deficiência física é aquela que afeta o aparelho motor, os músculos ou o sistema nervoso. E ela pode ser temporária ou permanente. Entendi. Ela cita a paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral, como exemplos, né? Mas é importante lembrar que cada caso é único. E as necessidades variam muito de pessoa para pessoa. Sim, com certeza. E as causas dessas deficiências? O que a apostila fala sobre isso? Olha, ela fala de causas genéticas, né? Problemas durante a gravidez ou no parto. Sim. E até mesmo doenças ou acidentes que podem acontecer ao longo da vida, né? É verdade. Inclusive, tem um ponto que me chamou atenção na apostila. Ela cita alguns hábitos que podem aumentar o risco de deficiência. Sério? Tipo o quê? Sabia que o uso de álcool, tabaco Nossa. e outras drogas, o sedentarismo, Caramba! a má alimentação e até o estresse podem ser fatores de risco. É mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre associa deficiência física com acidentes ou questões genéticas, né? É, Mas faz sentido pensar que o estilo de vida também pode influenciar. total. Acho que essa informação já é um bom motivo para a gente se cuidar mais, né? Com certeza. Aham. A gente precisa se cuidar e também estar atento ao ambiente ao nosso redor para evitar acidentes, né? Sim, sim. E aí, falando em inclusão, como anda a inclusão na escola? Boa pergunta. A apostila faz um panorama histórico da educação inclusiva, sabe? Desde a época em que as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, Nossa. até os dias de hoje. Caramba! E o que mudou de lá para cá? Mudou bastante coisa, mas ainda tem muito a ser feito. A apostila menciona que hoje a lei garante o direito à educação para todos, mas na prática ainda tem muito que melhorar. A gente sabe que a lei sozinha não garante que as coisas aconteçam de verdade, né? Esse é só o primeiro passo. O que mais a apostila fala sobre isso? Ela fala bastante sobre as adaptações que a escola precisa fazer, Que tipo de adaptações? tanto na estrutura física, como rampas, elevadores, Caramba. quanto nas práticas pedagógicas, né? Como ter materiais em braille, intérpretes de libras. Sim, sim. Mas a mudança precisa ir além da estrutura, né? É verdade. É preciso ter professores preparados, né? Exatamente. Uma comunidade escolar aberta à diversidade. Essa aí. Um esforço de todos, né? Total. Da escola, da família, da sociedade como um todo. É verdade. E por falar em esforço, a apostila menciona a tecnologia assistiva como uma ferramenta importante para a inclusão. Sim. Você acha que a tecnologia realmente faz diferença? Ah, com certeza. A apostila traz exemplos incríveis de como a tecnologia pode facilitar a vida das pessoas com deficiência. Você pode abrir? Galas eletrônicas, aplicativos de comunicação, softwares que controlam aparelhos pela voz. Nossa. Tudo isso faz uma diferença enorme. Imagina o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, né? É. Poder controlar a luz da sua casa só com a voz, por exemplo. Isso aumenta a autonomia, a independência, né? Demais. E para além da tecnologia, que outras ferramentas a escola pode usar para promover a inclusão? A apostila destaca a importância do AII, O quê? o atendimento educacional especializado. Ah, tá. Você lembra como ele funciona? Claro. É aquele apoio individualizado que complementa a educação regular, né? Isso. Acontece em salas de recursos multifuncionais. .com, materiais e profissionais especializados. Isso mesmo. E ele é fundamental para garantir que os alunos com deficiência tenham acesso a um ensino de qualidade, né? Que atenda às suas necessidades específicas. Exatamente. E inclusão não se limita à escola, né? É verdade. O mundo do trabalho também precisa se adaptar. Total. A apostila menciona a lei de cotas, você conhece? Conheço, claro. Que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência. Sei. Você acha que essa lei tem sido efetiva? A lei de cotas, com certeza, foi um marco importante para garantir a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É. Mas
A gente sabe que existem muitos desafios para que essa inclusão seja de fato efetiva, né? A lei é só um passo, né? Precisa ter mais do que isso. Exato. A apostila menciona algumas empresas que têm práticas exemplares de inclusão, mas será que isso é a realidade da maioria? Essa é uma ótima pergunta. A apostila, infelizmente, não entra em detalhes sobre a efetividade da lei de cotas, mas levanta uma questão importante. A inclusão não deve ser vista apenas como uma obrigação legal. A diversidade no ambiente de trabalho enriquece a empresa como um todo, né? Com certeza. Trazendo novas perspectivas, talentos e um monte de coisas boas. E isso vale para todos os ambientes, né? Sim. A gente precisa pensar na inclusão em todos os espaços, desde a escola até o mercado de trabalho, passando pela nossa casa, pelos espaços públicos. Verdade. A inclusão tem que estar em tudo. Com certeza. E por falar em espaços, a gente não pode esquecer da mobilidade urbana, né? É verdade. A apostila destaca os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam para se locomover nas cidades. Nossa, é mesmo, né? Você já parou para pensar como a sua cidade é acessível? Olha, confesso que nunca tinha parado para pensar nisso com a devida atenção. A gente está tão acostumado com as coisas do jeito que são, né? Que às vezes nem percebe as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia. Pois é. Uma simples escada, por exemplo, pode ser um obstáculo enorme para quem usa cadeira de rodas. É verdade. A apostila cita a falta de rampas, pisos irregulares, calçadas estreitas, Nossa. transporte público inadequado. Realmente. São tantos obstáculos. Pois é. E aí a gente volta para aquela questão da responsabilidade de todos, né? Sim. O que podemos fazer para mudar essa realidade. A apostila sugere que a gente comece prestando atenção ao nosso redor, sabe? Identificando as barreiras que existem na nossa cidade. Certo. E cobrando dos nossos governantes políticas públicas que promovam a acessibilidade. É verdade. Fazer esse exercício de observação é o primeiro passo para que a gente possa cobrar, né? Isso. Afinal, a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, depende da participação de todos nós. Exatamente. E essa participação pode se dar de diversas formas, né? Sim. Cobrando dos nossos representantes, escolhendo empresas que se preocupam com a inclusão, denunciando casos de discriminação, oferecendo ajuda quando necessário. É verdade. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Cada gesto, por menor que seja, pode fazer a diferença, né? Com certeza. E falando em fazer a diferença, a apostila também aborda a questão da saúde mental das pessoas com deficiência, né? Sim. É um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer. O que a apostila fala sobre isso? Ela destaca os impactos emocionais e sociais da deficiência física e a importância de ter acesso ao apoio psicológico, redes de apoio Sim. e um ambiente familiar acolhedor. É fundamental ter essa rede de apoio, né? Com certeza. E aí entra outro ponto importante. Qual? A luta contra o preconceito e a discriminação, Nossa, é verdade. que causam tanto sofrimento. É mesmo. E a apostila menciona um termo que eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Qual? Capacitismo. O que seria isso? O capacitismo é a discriminação contra pessoas com deficiência. A ideia de que elas são inferiores às pessoas sem deficiência. Nossa. É como se a gente dissesse que não ter deficiência é o normal. E quem tem deficiência é a exceção. Caramba. É aquele tipo de preconceito que às vezes a gente nem percebe que está cometendo, sabe? É mesmo. Você consegue dar algum exemplo prático de capacitismo? Claro. A apostila cita alguns exemplos bem comuns. Mas... Tratar a pessoa com deficiência com pena. Achar que ela não consegue fazer as coisas sozinha. Entendi. Ou até mesmo usar termos que reforçam estereótipos. Nossa, que pesado. É mesmo um tipo de preconceito que pode passar despercebido. Pois é. Esses exemplos mostram como é importante a gente se informar, né? Ter essa consciência para evitar reproduzir esses comportamentos. É isso aí. A linguagem que a gente usa, por exemplo, faz toda a diferença. Com certeza. A apostila fala bastante sobre a importância da comunicação inclusiva. Legal. E o que ela diz? Por exemplo, você sabia que o termo pessoa portadora de deficiência não é mais o mais adequado? Sério, eu sempre usei esse termo. Muita gente usa, mas Mas não é o certo. não é mais adequado. Qual seria o jeito certo de falar, então? O ideal é falar pessoa com deficiência. A ideia é colocar a pessoa em primeiro lugar e não a deficiência. Faz sentido. Afinal, a deficiência é apenas uma característica da pessoa e não a define por completo. É verdade.
Faz todo sentido. A apostila está cheia desses detalhes importantes, né? Está sim. É um material riquíssimo. Estou aprendendo muita coisa. E com essa nova perspectiva sobre a linguagem, a gente termina a primeira parte do nosso mergulho no mundo da acessibilidade e inclusão. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da acessibilidade e inclusão. Isso aí. A primeira parte a gente viu um monte de coisa importante, né? Bastante coisa. Sobre a deficiência física, os tipos, as causas, a situação da inclusão na escola e no trabalho. E até refletimos sobre como nossos hábitos e atitudes impactam a vida das pessoas com deficiência. É verdade. Vimos que a inclusão exige um esforço conjunto da sociedade. E que cada um de nós tem um papel fundamental nessa transformação. Isso aí. Mas agora, vamos mergulhar num aspecto prático da inclusão. Legal. Que a apostila explora com bastante detalhe. Acessibilidade na arquitetura e no urbanismo. Boa. A apostila dedica um módulo inteiro a esse tema. É mesmo. E é impressionante como a gente precisa repensar os espaços para que eles sejam realmente inclusivos. É verdade. Às vezes a gente nem percebe as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia, né? Nem percebe. Uma simples escada, por exemplo, pode ser um obstáculo enorme para quem usa cadeira de rodas. Exato. E a apostila vai além, né? Sim. Ela não se limita a falar só de rampas e elevadores. Não, vai muito além. A apostila nos convida a ter um olhar mais crítico. Porque ela chama de barreiras arquitetônicas. Interessante. E o que seriam essas barreiras? Ela cita, por exemplo, pisos irregulares, corredores estreitos, portas pesadas, sinalização inadequada, um monte de coisa. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem impedir que uma pessoa com deficiência acesse um determinado espaço. Caramba. A gente não pensa nisso, né? Não, a gente não pensa. Esses exemplos mostram como é fundamental a gente ter essa consciência, né? Total. Pensar na acessibilidade não é só colocar uma rampa na entrada de um prédio. Não é só isso. É ter um olhar atento para todos os detalhes. Isso é tudo? Que podem facilitar ou dificultar a vida de uma pessoa com deficiência. E essa preocupação com a acessibilidade, ela precisa estar presente em todos os lugares, né? Em todos? Não só nos espaços públicos, mas também nas nossas casas. É verdade. A gente precisa ter essa consciência dentro de casa também, né? Com certeza. A apostila também aborda essa questão. Que legal. Da acessibilidade em ambientes residenciais. E dá várias dicas de como adaptar a casa para pessoas com deficiência. Tipo o quê? Instalar barras de apoio no banheiro. Adaptar a altura da pia e do fogão. Reorganizar os móveis para facilitar a circulação. Faz sentido? São adaptações simples que podem fazer uma grande diferença no dia a dia de uma pessoa com deficiência. Com certeza. Às vezes, pequenas mudanças fazem uma diferença enorme, né? É verdade. E pensando em dia a dia, a gente não pode esquecer da questão do transporte, né? É verdade. A mobilidade urbana é um desafio e tanto para as pessoas com deficiência. É um desafio enorme. O que a apostila diz sobre isso? Ela fala da importância de um transporte público acessível, né? Com rampas, elevadores, sinalização adequada, espaços reservados para cadeiras de rodas. Isso é o básico, né? É o básico, mas a apostila vai além. Ela fala da importância de um atendimento humanizado por parte dos motoristas e cobradores. Faz sentido. Não adianta ter estrutura se as pessoas não forem bem tratadas, né? É verdade. O transporte público precisa ser pensado para que todas as pessoas, sem exceção, possam se locomover com segurança e autonomia. Exatamente. Isso inclui não só a estrutura dos veículos, mas também a forma como os profissionais que trabalham no transporte público lidam com as pessoas com deficiência. É isso aí. A apostila fala da importância da capacitação desses profissionais, para que eles saibam como lidar com as diferentes necessidades das pessoas com deficiência. Legal. Oferecendo um atendimento respeitoso, acolhedor. A gente precisa ter essa sensibilidade, né? Precisamos. E a acessibilidade não se limita ao transporte público, né? É verdade. As calçadas, os semáforos, as faixas de pedestres. Tudo isso precisa ser pensado para garantir a segurança e a autonomia das pessoas com deficiência. A cidade precisa ser pensada para todos. Para todos. A apostila fala sobre um conceito de desenho universal, você conhece? Já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. É basicamente projetar espaços, produtos e serviços que possam ser usados por todas as pessoas. Interessante. Tem exceção. Que legal. É pensar na inclusão desde o início do projeto. E não como algo que precisa ser adaptado depois. Entendi. É como se a gente estivesse construindo um mundo onde a acessibilidade fosse a regra e não a exceção. Exatamente.
E para que esse mundo se torne realidade, a gente precisa ter um olhar crítico para a nossa cidade, né? É verdade. Você já parou para pensar como a sociedade é acessível para as pessoas com deficiência? Que tipo de barreiras você consegue identificar? O que poderia ser melhorado? Boa pergunta. A gente te convida a fazer esse exercício de observação e reflexão. Fazer esse exercício é o primeiro passo para que a gente possa cobrar dos nossos governantes. Políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão. Isso aí. Final. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária depende da participação de todos nós. De todos nós. E essa participação pode se dar de diversas formas, né? Sim, de várias formas. Cobrando dos nossos representantes, escolhendo empresas que se preocupam com a inclusão, denunciando casos de discriminação, oferecendo ajuda quando necessário. É verdade? Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai falar de um tema muito importante. Qual? A comunicação inclusiva. Ótima escolha. Vamos descobrir como a gente pode usar a linguagem como uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e o respeito à diversidade. Boa. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da acessibilidade e inclusão. Já exploramos tipos de deficiência física, as adaptações necessárias em escolas e no trabalho, e até analisamos como nossas cidades podem se tornar mais acessíveis. É verdade. Mas, antes da gente encerrar, a apostila traz um último módulo que eu achei super importante. Qual? Que complementa tudo que a gente já discutiu. Comunicação inclusiva. A comunicação inclusiva é essencial. É sobre como a gente se comunica com as pessoas com deficiência. Isso. De forma respeitosa, acessível, né? Garantindo que elas se sintam realmente incluídas na conversa. Exatamente. E a apostila vai além do básico, né? Ela não se limita a falar só de Libras ou Braille. Entendi. Ela nos convida a repensar a forma como a gente se comunica no dia a dia. A linguagem que a gente usa, os termos que a gente escolhe. É mesmo. Ela dá várias dicas práticas de como se comunicar com pessoas cegas, surdas, com deficiência intelectual e até como evitar termos capacitistas sem a gente perceber. Às vezes a gente fala sem saber, né? Sem saber. Por exemplo, você sabia que não é legal falar cego de nascença? Não sabia. Uma correta é falar pessoa cega congênita. Nossa, eu confesso que já usei essa expressão sem saber que era inadequada. Acontece. É incrível como a gente reproduz termos e expressões sem se dar conta do impacto que eles podem ter. É verdade. A apostila nos faz perceber como a linguagem pode reforçar estereótipos e preconceitos, mesmo que a gente não tenha essa intenção. Pois é. Por isso é tão importante a gente se informar, se conscientizar e estar sempre atento à forma como a gente se comunica. Verdade. E além de evitar termos inadequados, a apostila também fala da importância de usar uma linguagem clara e objetiva, né? Sim. Evitando gírias, regionalismos ou termos técnicos que a pessoa com deficiência pode não entender. A gente tem que se fazer entender, né? Exatamente. A comunicação inclusiva é sobre se colocar no lugar do outro e pensar em como tornar a mensagem acessível para todos. Verdade. E a tecnologia também tem um papel importante nesse processo, né? Com certeza. A apostila cita softwares de leitura de tela para pessoas cegas, os aplicativos de comunicação alternativa para pessoas com dificuldade de fala. Isso aí. A tecnologia pode ser uma grande aliada da comunicação inclusiva. Abrindo portas para novas formas de interação e expressão, né? Exatamente. Mas é importante a gente lembrar que tecnologia é apenas uma ferramenta, né? O principal é a atitude, né? Isso. O que realmente importa é a nossa atitude. A nossa disposição em construir uma comunicação mais justa e igualitária. Com certeza. Comunicação inclusiva sobre respeito, empatia e, acima de tudo, sobre reconhecer a dignidade e o valor de cada indivíduo. Isso. Independentemente de suas diferenças. Exatamente. E essa atitude precisa estar presente em todos os espaços, né? É verdade. Desde o atendimento em um banco ou hospital, até uma conversa informal entre amigos. A inclusão tem que estar em tudo. Em tudo. Bom, acho que com essa mensagem poderosa a gente encerra nosso mergulho no mundo da acessibilidade e inclusão. É isso aí. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante coisa. E que se sintam inspirados a colocar em prática tudo que a gente discutiu aqui. A inclusão é uma responsabilidade de todos nós. De todos. Vamos juntos construir um mundo onde todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Um mundo mais justo e igualitário. Independentemente de suas diferenças. Com certeza. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.